can count on me like 1, 2, 3. Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Nós Entre Casais e Família e a Vida Real. Eu e Sandra Salomão vamos hoje conversar com vocês sobre o tema Irmãos não brigam à toa. E aí, você brigou ou briga com seus irmãos até hoje? Cresceu, mas continua brigando? Conta aí pra gente. Então, Sandra. É um temão, né? A gente estava conversando, discutindo, assim, resolvendo que tema que a gente ia abordar, e eu estava assim meio distraída e pensei, não, é um grande tema, foi até sugerido pelo nosso público. Entramos nesse tema, a gente está ainda no tema do desenvolvimento da família, dos casais, mas quando a família tem mais de um filho, né? De 2 para mais irmãos, quando o número de irmãos ultrapassa o número de pais, pode ser mãe solo com, né, 2 filhos, pode ser um casal com 3 filhos, e aí tem uma dinâmica muito interessante. A primeira provocação que a gente gosta de começar, deslocando a visão e trazendo sempre essa visão gestáltica, sistêmica, que é o nome, inclusive, do nosso modelo, né, de atendimento. Quando os irmãos estão brigando, o foco está de verdade entre os irmãos ou fala da organização do sistema e tem outras relações acontecendo no qual a briga dos irmãos é mais um sintoma do que eu diria, a gente diz isso em sistêmica, né, do que a causa. Então, o que dentro, né, dessa família, considerada como um todo, né, como uma gestalt, como um sistema, está acontecendo nas relações e na organização familiar, que são questões muito importantes. O filho mais velho, o filho mais novo, às vezes a desigualdade nos presentes, aquele filho sente que tem um filho que ganha sempre um presente mais caprichado que o outro, ou que o pai e a mãe estão tomando mais o partido, né? Ou uma questão de gênero. Ah, por que toma mais o partido da menina? Por que só o fulano ou a fulana é que vão para o futebol? Né? Por que eu e meus pais saem e eu tenho que obedecer ao meu irmão mais velho? Ele é meu irmão. Então a gente até pode começar por quando, né, tem mais filhos e os filhos se tornam parceiros, os filhos mais velhos ou o filho mais velho acaba ficando nessa posição de parceiro na criação dos irmãos, cujos irmãos muito raramente recebem bem. Quando a gente pensa em briga entre os irmãos, pensar em briga faz a gente pensar em algumas questões. Primeiro, a gente se perguntar se existe uma cumplicidade entre esses irmãos. E se existe cumplicidade nesse sistema como um todo, porque muitas vezes a falta de cumplicidade na relação entre os irmãos, ela vem acompanhada também de uma falta de cumplicidade entre os pais. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão das lealdades, né? Então, eu lembrei, por exemplo, de uma família que eu, né, já atendi no passado, isso já vi em outras tantas famílias, que é a situação de que, por exemplo, o irmão que vai para a casa do pai, pais separados, e aí na casa do pai, a irmã, né, faz alguma coisa que o pai não gosta, e aí então esse irmão liga para a mãe para fazer queixa do pai. A gente chama isso de triangulação, tá? E aí, o que a gente vai vendo é que muitas vezes a briga entre os irmãos, ela pode ter relação, por exemplo, com a briga entre pais. Isso é muito comum em pais separados. Também pode acontecer com pais que moram na mesma casa. Então, acho que falar de briga implica da gente falar em alianças, em coalizões, em triangulações, né? Então, poder pensar nas lealdades também, o que pode estar em jogo, né? Então, quando você deu o exemplo do atendimento de uma família, eu comecei a me lembrar 1, 2, 3, 4 famílias. Tantas, né? Que na verdade é comum, talvez vocês não saibam, que os pais peçam sessões de terapia pela preocupação da briga entre irmãos. Então, quando você falou, eu me lembrei logo de 2,
e que a briga entre os irmãos, na verdade, está relacionada a um segredo que diz respeito à relação dos pais, que não tem, os filhos, então, não têm acesso a esse segredo. O segredo foi contado para a gente na entrevista telefônica por um dos pais, são pais separados. E aí tem toda uma história que envolve, né, os avós, a família ampliada. E é interessante como é que a gente começou esse trabalho com essa percepção, até porque eles falam, porque tem o tal tomar partido. Então, um toma partido da mãe, aí a outra toma partido do pai, e as duas irmãs, então, estão divididas. Quando você usou a terminologia técnica, a gente combinou que a gente vai explicar um pouco, né? Então, tem as alianças, a gente diz que é aquela combinação do bem, né? Então, os irmãos podem se aliançar, isso é bem bacana. Às vezes, irmãos que brigam se aliançam contra os pais, né? E aí a cumplicidade que você trouxe, que eu vou trazer como uma questão que eu considero bem importante, do sistema todo. Quando você falou, eu pensei, a família está cúmplice? Né? Então, essas divisões, quando uma aliança não é boa e ela fica muito rígida, muito fixa, por exemplo, a mãe tem como confidente uma das filhas ou um dos filhos. Em geral, a filha mais velha. Mas se forem irmãos homens, vai ser também o rapaz. Normalmente, pode até fazer confidência com todo mundo, mas em geral tem uma pessoa que é escolhida, e aí vai formar isso que a gente chama de triângulo. O triângulo tem uma questão muito interessante, que é assim, ela causa aproximação de duas pessoas, e a outra pessoa, ou pessoas, ficam de fora desse triângulo. E todo mundo que fica de fora se sente mal, experimenta o sentimento de rejeição, de exclusão, e sente raiva, e sente vontade de inclusão. E aí a dinâmica começa. E esses triângulos, a gente costuma até dizer que traz uma complexidade muito grande, porque algumas famílias ficam de cabeça para baixo, até estava com a plaquinha de cabeça para baixo, não sei se vocês notaram, porque nada acontece por acaso. A briga, porque aí os pais muitas vezes ficam sentados na briga dos filhos sem perceber que tem essa dinâmica familiar de, como você falou, lealdade. Então, eu sou mais leal à minha mãe ou ao meu pai do que ao meu irmão. E meu irmão se sente traído porque não está na mesma... Nós estamos na mesma linha. Ou se sente traído porque ele se sente excluído de uma relação que, de repente, eu tenho com a minha mãe ou com meu pai. Isso. Né? De proximidade. Né? Isso. Eu não quero falar sobre minha situação pessoal, porque eu tenho um pedido explícito de não falar sobre isso. E aí, assim, eu me dei conta, mas eu posso passar sem colocar as minhas situações pessoais. Mas eu me dei conta quando você falou assim, e você brigava só quando era criança, e depois você passou a ficar mais próximo do seu irmão ou sua irmã, ou dos seus irmãos. Foi uma briga que começou na infância e depois se tornou mais grave, e hoje você tem um corte familiar, que é o que a gente chama, porque nessa brincadeira dos triângulos, ou de pais que ao invés de resolverem suas dificuldades no nível conjugal, atravessam o nível parental, não se colocam como pai, é o famoso amigo ou amigo do filho. Ou os filhos não gostam, gosta até a página 3. Mas quando tem mais consciência, começa a não gostar da perda do pai ou da mãe. Porque quando você é amigo ou amiga, você acaba, da sua mãe ou do seu pai, você acaba de perder aquela pessoa que vai te dar contenção, orientação, proteção. Não é que amigo não possa proteger, mas é diferente. A experiência de vida tem que estar ali. A experiência emocional precisa, o amadurecimento emocional. Então, voltando à questão da lealdade, né? Então, a lealdade é quando se criam essas alianças ou coalizões. Coalizão é do mal, tá?
Que é aquela coisa que São não duas muda. pessoas ou três contra uma terceira, ou duas contra um grupo. Porque tem a ideia do contra e é. tem a ideia da fixação. Tem uma expressão que eu gosto muito em Gestalt, um conceito, que é a Gestalt fixa. O mundo muda, as idades mudam, a família muda, mas aquilo ali fica, né, fica um aprisionamento. Só para completar, não quero entrar muito na minha história pessoal, mas eu me dei conta, já muito, muito adulta, depois de muitos anos de terapia, de ter tematizado muito minhas questões familiares na minha relação, né? Todas essas triangulações, e eu me dei conta que o meu ressentimento com a minha irmã é que eu queria uma cumplicidade, porque eu entendi muito precocemente a fragilidade, a vulnerabilidade dos meus pais e a do casamento deles, e eu então olhava para ela entendendo que ela estava no mesmo nível que eu, mas por isso que eu coloco essa dinâmica, é importante falar, mas como havia ela, e não acho que faz bem para os filhos, mas como havia essa posição, né, na qual eu me recusei, na verdade, de ser confidente, a perda daquela. Foi feita uma hierarquia que já tinha de irmã mais velha, mas é como se ela tivesse entrado na posição maior. Tem uma coisa... Estou até fazendo as mãos aqui, né? Me lembrei da questão das fronteiras do Minuti. Eu fiquei pensando aqui, né, nessa coisa de quando os filhos brigam, né, quando as crianças brigam. É importante a gente lembrar que isso é um sistema. Então, está tudo interligado, como a gente tinha falado, né? Então, assim, poder pensar como é que é a relação desses pais, né? Porque tem uma coisa que é muito comum, que às vezes assim, tem mais de um filho, então a mãe é mais próxima de algum filho ou filha, ou alguns, e o pai mais próximo de outros. Por diversas razões. Às vezes até afinidade mesmo. Afinidade, ou então é comum, às vezes, o filho caçula, porque se foi amamentado, precisou estar mais ali com a mãe, e aí nesse momento, então, o pai, por exemplo, passa a se responsabilizar ou cuidar mais do filho, do primeiro filho, primeira filha, né? Enfim, por milhões de razões. Mas aí o que acontece é que, às vezes, há uma certa divisão. É como se fosse assim, esses filhos aqui são meus, esses são seus, ou esse é meu, esse é seu. É isso, é o filho, sua filha quando brigam. E aí, quando essas crianças brigam, né, muitas vezes tem uma coisa assim de que vai contar lá para os pais, né? E aí nisso que eles vão contar, o que um deles vai contar, geralmente vai contar para aquele que está, né, que está ali aliançado, né, onde existe uma aliança, né? Por exemplo, os irmãos brigaram, o filho caçula foi lá contar para a mãe, ele é mais próximo dessa mãe. E quando ele vai contar para essa mãe, às vezes ele conta e ele vai dizer alguma coisa assim, tipo, não conta para o meu pai, tá? Isso é um exemplo importante, né? Que assim, que é a situação que esse pai ele pode ficar excluído dessa situação, tá? Isso a gente chama de triangulação aí, inclusive, então ele fica fora, né? Só que quando esse pai fica fora, ou quando essa mãe aceita, né? Vamos dizer, um segredo, vamos chamar de segredo, né? Ela está não só excluindo o outro pai, né? Dessa relação com o filho, mas também está havendo ali um racha entre esses pais. Então, muitas vezes, o racha entre os irmãos, ele é nada mais, nada menos do que o reflexo de um racha entre os pais. Então, sim, então, né? E até aproveitando, né? Que caiu aqui no nosso cartão, caiu. Isso, porque aí cai por terra essa organização, a coisa desmonta, porque a cisão que está acontecendo, o desentendimento, né, essa relação que começa a ser uma relação destrutiva intracasal. E nós estamos abordando as questões mais leves, mas quando você estava falando sobre algo que é muito comum com o uso de substâncias, que é ter um segredo. Em geral, a mãe tem a notícia
de que ou descobre que o filho está usando drogas, ou até tem uma confidência e exclui do parceiro ou da parceira, né? A que evita conflito, mais permissiva, ou a compreensão, ou que tem medo do conflito, e aí um dos cônjuges fica de fora. Então aí já tem cumplicidade, lealdade, segredo, triangulação. Como é que não vai se tornar uma situação grave? E aí a gente vai vendo várias situações em que a briga dos irmãos, para mim, é uma denúncia do sistema. Não estamos falando de situações ocasionais, mas e tem aquela coisa assim que é cansativa, né? Foi ele que começou, foi ela que fez primeiro, e tem a criança que arma, né? Que faz escondido, e aí o outro não vê, e aí a culpa fica sendo sempre daquela criança que é um pouco mais explosiva. Foi ele que começou, foi ela que começou. E eu me lembro que a minha mãe um dia falou assim, olha, eu não quero saber quem começou nem quem terminou. Qualquer desentendimento de vocês, as duas vão ser castigadas. Ótimo. Você sabe o que aconteceu? Não. A gente olhou uma para a outra, aquela situação acabou. Porque, na verdade, naquele momento, ela colocou nós duas como iguais. Não interessa quem fez primeiro, quem fez, né? Quem é mais feio, quem é mais bonito. Então, vocês entenderem como é que essa dinâmica funciona, que na hora que ela disse, eu não vou escolher ninguém, nem vou tomar partido, as duas vão receber castigo, aí as duas se responsabilizaram por parar aquela história. Então, quando a disputa entre os irmãos, ela reflete, na verdade, né, uma disputa desses irmãos aos pais, tá? Então, muitas vezes eles estão ali brigando entre eles sobre desrespeito a uma xícara, tá? Quem vai ficar com a xícara? Mas muitas vezes por trás disso está uma situação de uma disputa pela atenção dos pais, pelo amor dos pais, tá? E é importante que os pais também possam se dar conta disso. Uma coisa importante, né, Sandra, assim, por que nós dizemos que ser terapeuta de família amplia o olhar do terapeuta individual? Exatamente por essas questões que nós estamos colocando aqui. Né? Porque se eu tenho esse entendimento, né, sobre a dinâmica da família, eu vou conseguir ampliar o meu olhar e perceber que aquilo que o meu paciente individual está trazendo para a terapia, e que ele está falando da dificuldade dele na relação com a mãe, com o irmão ou com o pai, que não tem a ver só com a mãe ou com o irmão ou com o pai, mas que tem muitas vezes a ver com um sistema maior. A dinâmica das relações. Exatamente. Não é individualmente, mas é a conexão, a dinâmica, porque acho que o ponto de vista sistêmico, ele vai falar não só ali, inclusive, daquela família nuclear, mas ela vai falar de todas as histórias geracionais. Aí eu vou falar da minha família, porque isso não tem problema. Não, que eu acho que é interessante, pode falar de outras famílias, mas tem a questão ética, tem que ter a família que permite. Não, nem preciso falar da minha família, gente, mas a questão que a gente vê em muitas famílias, né, é que a briga entre irmãos, ela é transgeracionais. São triângulos, como diz o Bowen, que vão sendo rebatidos, então passam de uma geração para outra. Então, não começou com aqueles irmãos, muitas vezes. Né? Eu vou falar de uma situação pessoal que eu acho muito interessante, primeiro porque me causou um estresse muito grande durante muitos anos. E foi um tema de terapia, para quem conhece Erwin Poster, que é um terapeuta muito famoso, que eu levei para trabalhar lá. Eu falei, você vai achar que eu estou trazendo aqui uma situação irrelevante, mas que é bem complexo para mim. Quando eu vou a um restaurante, que eu vejo aquelas opções todas, eu tenho uma dificuldade para escolher qual é o prato que eu vou comer. E eu tinha uma dificuldade com escolha em geral, mas aparecia muito. Sabe onde a gente foi cair? Num hábito horroroso que meus pais tinham, baseado nas dificuldades deles, óbvio, né? Que era assim, vocês gostam mais da mamãe ou do papai? Ai, meu Deus. Você gosta mais da mamãe ou você gosta mais do papai? Olha,
eu pude trabalhar isso porque eles eram explícitos. Aham. Mas muitas vezes isso está implícito, é uma competição, uma necessidade de afeto. Gente, isso foi ser trabalhado profundamente. Eu tinha já uns 36 anos. E ali, daquele trabalho emocional, que eu nunca ia fazer uma relação, entre a minha dificuldade de escolher um prato no restaurante, que estava falando sobre a minha Aham. dificuldade com as escolhas em geral, Uhum. porque para não tomar partido, eu não escolhia ninguém. Uhum. E isso estava rebatido num sintoma. Estou dando um exemplo simples, mas é óbvio que isso vai estar falando do funcionamento dessa família toda e vai estar falando desses funcionamentos dos filhos preferidos. Eu chamo isso de violência invisível. Aham. Para mim, a violência está muito nessas violências implícitas do filho preferido, do Do pai neto. preferido, porque aí o receio que um dos pais tem de que o filho goste mais do outro. Isso, do quer que dizer, do dele. pai preferido, aí as crianças jogam com isso, o avô preferido, neto preferido, sobrinho preferido, e vai entrando no rol dos preferidos. Nossa, mãe. E um assunto que eu gosto, não, assim, meio vai parecer corte, mas não é corte não, tá, gente? É que eu não quero deixar de passar, antes da gente terminar, foi um pedido de uma das pessoas que nos assiste. Gente, assiste, comenta, manda aí para todo mundo, que a gente está muito animado com o nosso podcast, que foi falar sobre o irmão mais velho que comanda a casa. Por coincidência, semana passada, fazendo roleplay na universidade, olha que interessante, eram mais ou menos uns, sei lá, uns 8 grupos. Tinham bastante grupos. Eu pedi o seguinte, que cada grupo escolhesse um tema familiar, que eu ia fazer uma demonstração do nosso modelo, do modelo de atendimento de família, mas ia fazer com a equipe reflexiva, né, o experimento. Então, para eles entenderem o que é equipe reflexiva, o que é experimento, o que é o atendimento de família. Então, eu fiz isso. Então, eles escolheram. E só tema bacana, pai que foi embora, casal homoafetivo, várias questões. E aí um grupo que era de 3 pessoas, eles decidiram fazer irmãos brigando pela herança. Os pais tinham morrido e os irmãos brigando por herança, que é uma coisa que muito acontece o tempo inteiro. E a gente vai ver o que foi acontecendo desde a infância, para que esses irmãos, às vezes, têm uma herança enorme. E o interessante que a gente entrou foi na dinâmica. Tinha, então, a filha mais velha, eles colocaram uma coisa meio trágica, o pai tinha morrido de acidente, que também acontece. A filha mais velha já estava empossada no lugar da filha mais velha, o irmão era cego, não via nada. E foi feita uma metáfora na equipe reflexiva super interessante. Até acho interessante para cá. Então, assim, o filho mais velho estava no lugar de tomar conta desses irmãos, que eram gêmeos. Desde quando os pais eram vivos. Os irmãos ficavam muito incomodados com essa posição da irmã mais velha, meio mãe, meio pai. Que é o que acontece, porque irmão mais velho no lugar de pai e mãe erra no peso da mão, porque não tem maturidade, então dá castigos muito sérios, fica numa posição, quebra a fatria, né? E aí foi interessante, porque uma moça, uma aluna, na equipe reflexiva, gente, no nosso atendimento, nós atendemos, terapeutas ficam dentro da sala e nós, então, temos um momento em que a gente para a sessão e os terapeutas reflexivos, um terapeuta, 2 ou 3, enfim, depende, no curso a gente tem essa possibilidade, fazem perguntas, compartilham experiências pessoais, fazem metáforas, vou acelerar, né, para falar desse caso específico. Ela fez uma metáfora ótima, que foi assim, é como se os 3 estivessem fazendo um bolo e um não enxergava, que era o que fazia uso de substância, dizia, vou pegar o dinheiro, vai ser tudo bem, vou gastar, vou ficar feliz. Uma não falava, que era a irmã ficava mais muda mesmo, não se colocava, e a outra não ouvia, porque apesar de parecer que ela tinha razão,
mas ela não estava escutando os irmãos emocionalmente. Então, uma não escutava, o outro não via e a outra não falava. E eles, então, tinham o bolo ali. E a gente, então eu pedi, só completando, eu pedi que eles fizessem um experimento. Você sabe que até eu me embolei ali na história, porque o Celo não enxergava, ele ficava assim, alguém deu um ovo. Aí ele perguntava, o que que eu tenho que fazer? Aí a que não escutava, não podia falar nada que eu não escutava. E a que não falava, teve que falar. Depois daquilo, onde é que eles chegaram? No afeto. Uhum. Você estava falando sobre o exemplo, né, que você deu aí dos irmãos brigando por herança, né? E aí você falou coisa da irmã mais velha e tal. E eu fiquei lembrando que, assim, com relação à questão da briga entre os irmãos, né, é importante a gente lembrar que nós, na terapia de família, a gente fala sobre o lugar que cada um ocupa na família. Cada pessoa, ela tem uma função na dinâmica daquela família. Então, por exemplo, tem um filho que vem muitas vezes para unir o casal, tá? O casal estava se separando, inclusive quando a gente na terapia de família pergunta, né, qual foi o contexto de nascimento de cada filho, né? Aí surge às vezes alguma, né, explicação desse tipo. Então o casal estava ali se separando, né, e de repente engravidaram. Então esse filho, né, muitas vezes numa situação como essa, ele vem com uma missão, que é a missão de salvar o casamento desses pais, tá? E essa missão, né, ou essa função que eles desempenham aí na dinâmica da família, isso acaba reverberando também na relação entre os irmãos. Então, o exemplo que você deu dos irmãos brigando por herança, né, que às vezes você tem assim, aquele filho, né, que é o filho que nasceu muitas vezes para cuidar dos pais. Os pais têm a expectativa, ou tinham, de que aquele filho iria cuidar deles, né? E aí esse filho que cuidou dos pais, na hora da divisão da herança, ele se sente mais no direito do que os outros, só que, né, eles são filhos, legalmente, não tem jeito, os direitos são iguais, né? Não importa, a não ser que o pai tenha feito uma doação em vida, ou mãe, aí uma outra história. Mas é interessante você trazer isso, a gente vê duas questões importantes. Uma é que a briga entre os irmãos, né, ela pode ser consequência, né, de uma briga que já vem lá de outra geração, tem a questão da transgeracionalidade, né, que a Sandra trouxe, e essa outra questão que é da função de cada um na dinâmica da família, né, que isso é importantíssimo para a gente na terapia de família, observar qual é a função de cada um, de cada filho. Isso sem falar das famílias polinucleares, que têm os divórcios e filhos de diferentes pais e mães. Eu sou irmão do mesmo pai, tem a fulana, mas do meu pai tem a ciclana, e só da minha mãe tem a fulana e a fulana. Então também tem o relacionamento entre esses irmãos, que eu nem conheço, não tive relacionamento com os filhos do primeiro casamento do meu pai. Porque aí quando entra nessa questão, Alessandra, né, entra outra questão mais forte, a questão da lealdade, né? A lealdade daqueles filhos com seus pais biológicos, né? E isso acaba comprometendo muitas vezes essa integração entre esses irmãos. Enfim, tá muitas questões aí. Esse tema das famílias recasadas, acho que é um tema que é legal a gente estar falando aqui, né? Que traz uma complexidade maior também na relação entre os irmãos. Então, mas é isso, né? Estamos chegando eu ao acho fim, que né? eu vou agradecer aí ao público. Gente, então é importante, antes de a gente deixar a nossa mensagem, a provocação final, é importante que vocês nos deem essas mensagens, porque esse podcast de hoje foi feito porque uma pessoa do nosso público deu a sugestão. Então, eu agradeço muito a ela, não vou citar o nome, mas vou agradecer muito a ideia de falar sobre, né, briga entre irmãos. E aí eu acho que brevemente a gente pode falar sobre divórcios, recasamentos, que acho que também é um tema que a gente vai falando sobre aí, sobre essa formação dos casais, relacionamento dos filhos. Está ficando cada vez mais complexo e profundo, como o trabalho com famílias. Bom, a minha reflexão vai ser: nas suas brigas com seu irmão ou irmã, né, ou com seus irmãos, como é que isso envolve a família como um todo?
Então não pensa só em você e ela, ou você e ele, ou eles. Começa a pensar na história da sua família, dos relacionamentos dos avós, dos pais. Então, como é que começa, né? Como é que se organiza na sua família esse sintoma entre vocês? Eu vou deixar uma pergunta aqui, né, mais ampla, que é assim, eu acho que é importante poder pensar, né, qual é a função que você ocupa ou ocupou na sua família, né, na sua família de origem, na sua família atual. Quais são as alianças que você hoje percebe na sua família? Existe aliança entre algumas pessoas, das quais alguns estão excluídos? Eu deixaria aqui uma reflexão que eu acho que é importante também, né? Então é isso, gente. Então, Fora isso, comenta, sininho, blim, 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 sininho, segue a gente, compartilha com os amigos. Bom, gente, compartilha com todos os irmãos e irmãs e fala para compartilhar com os outros irmãos. Vamos fazer aí uma grande fraternidade. Tchau, tá tchau. bom, tchau, gente.